Fala, Furries e Furros, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio remaster da série de Furrylogia, em que a gente vai mergulhar a fundo em todas as espécies que bombam lá na Fandom Furry. Esse quadro aqui, ele já existe lá no meu TikTok, mas eu quero falar com muito mais calma e de forma mais aprofundada sobre cada espécie. Então, senta na cadeira, pega um lápis e papel e bora começar. Não podia ser outra espécie a não ser o rei absoluto, o mais hypado, o mais lindo, maravilhoso, que todo mundo quer ser, os dragões. Se você já tem uma porção de dragão ou sonha em ter uma, esse vídeo aqui é pra você. E por favor, se puder, deixa o like aqui embaixo pra poder ajudar o algoritmo e fazer o meu canal voar mais alto ainda. Dragão, ele não é invenção de furry não, tá? Eles existem há milhares de anos na cabeça da humanidade. Na mitologia europeia, o que a gente mais conhece, os dragões eles são monstros que cospem fogo, eles têm asas, têm 4 patas, eles guardam tesouros e normalmente são derrotados por algum herói e a gente salva a princesa. É aquela historinha que a gente conhece já. Já na mitologia chinesa e na mitologia oriental, é o oposto. Os dragões eles são seres divinos, eles são sábios, eles controlam elementos como a chuva, vento, eles trazem sorte e prosperidade, sem contar que o formato em si deles é diferente, tendo um corpo longo de serpente, normalmente eles não têm asas, e tem chifres de cervo, que é um animal muito importante para culturas asiáticas. E fora a mitologia, eles estão em praticamente tudo. Em RPGs de mesa, por exemplo, o mais famoso de todos, Dungeons & Dragons, tá literalmente no nome, ele tem os dragões cromáticos, que são os dragões vermelho, que é do fogo, azul, que é do raio, negro, que é do ácido, e por assim vai. Em livros e filmes, a gente tem, por exemplo, o Smaug, de O Hobbit, ou os dragões de Game of Thrones, ou Como Treinar o Seu Dragão, que tem o Banguela e todos os outros dragões que aparecem, o Eragon e o Dragonheart também. E até em desenhos antigos, por exemplo, do Caverna do Dragão, muita gente assistiu Caverna do Dragão, que tem o Tiamat, que é um dragão de 5 cabeças. Em resumo, os dragões eles são um símbolo de poder, de sabedoria, de medo e respeito em praticamente todas as culturas. Agora, dentro da Fandom Furry, os dragões são simplesmente imensos. Segundo a maior pesquisa lá do Furry Science 2020, o dragão é a segunda espécie mais escolhida no mundo inteiro, com 16% de todas as fursonas sendo dragões, só perdendo para os canídeos, ou lobos, né? Agora por quê? Porque os dragões, eles representam tudo que a gente quer ser. Eles são fortes, bonitos, eles voam, cospem fogo ou gelo, né? Eles têm escamas brilhantes e uma presença que impõe respeito. Ele é basicamente um scale puro, mas também tem muito espaço pra furry poder trabalhar com eles. Adicionando pelos, sendo dragões fluffies, híbridos, tecnológicos, depende muito do seu estilo. E tem até espécies originais famosas, por exemplo, o Dutch Angel Dragons, ou Arrow Dragons, a fã inteira abraçou o dragão como um de seus queridinhos. Agora vamos falar um pouco sobre a biologia dracônica. Aqui na Furry Fandom a gente inventa o que quiser, mas tem muitos tipos básicos e clássicos que a gente acaba se baseando muito para criar. O que eu já citei antes, o dragão ocidental, que é o dragão clássico. Ele tem 4 patas, 2 asas grandes, ou falta de asas. Ele tem escamas, chifres, uma cauda grossa e pode cuspir fogo, gelo ou ácido. Os dragões orientais, que são os dragões de corpo longo e serpenteado, normalmente eles não têm asas, ele flutua de forma mágica, eles têm bigodes, chifres ramificados de cervo ou de outro tipo de animal, e escamas bem mais suaves ou que menos aparentes. Temos os wyverns, que eles são dragões que só têm 2 patas traseiras, e as asas, as patas são dentro das asas deles, e por fim, os drakes, que são dragões que não têm asas ou asas muito pequenas. Eles são mais terrestres, tipo um lagarto gigante. Se a gente for ver de forma técnica, o Nardoragon, que é a minha fursona aqui, que é um dragão fluff, e eles cairiam no Drake, porque não tem asinha. Chegou a hora mais esperada pra gente poder fazer sua própria fursona dragão do zero. Eu vou dar um passo a passo bem simples, que é, a gente vai escolher o tipo da base, ou seja, a gente escolhe um dragão ocidental, ele vai ser um wyvern, ele vai ser um híbrido, definir uma paleta de cores pra ele. Normalmente dragões têm paletas de cores bem simples, de 2 a 4 cores especiais, mas você pode obviamente fazer o que você quiser. Adicionar traços únicos, ou seja, chifres quebrados, cicatrizes de batalha, ele usa armas, ele tem brilho nas escamas, ele tem joias, as asas eles são rasgadas, ele não tem asas, todo tipo de detalhe interessante. Caso você seja um daqueles dragões que tem questão de elementos ou poderes, você pode definir que tipo de elemento ele tem, se é de fogo, de sombra, eletricidade, natureza, isso vai da sua decisão, você também pode não escolher um. E que tipo de personalidade seu dragão vai ter? Ele vai ser um dragão orgulhoso, vai ser majestoso, ele vai ser brincalhão e fofo? Ele vai ser sábio e ancião, ou vai ser um dragãozinho de Tsundere que gosta de fogo? Sei lá. Em penúltimo passo, escolher um nome, tipo, por exemplo, dá pra escolher Draktar, Ignis,
Azoraf, Pira, ou sei lá, Shadow Flame, algum nomezinho fofo, tipo Sparkle Fluff, ou Duke, né? Você que escolhe aí, eu não sei. E por último, a história. De onde que seu dragão veio? Ele é um dragão moderno, ele vive em um mundo que já existe em que já existem dragões antropomórficos. Ele é um dragão de um mundo medieval, ele vive em uma arma de montanha vulcânica, ele é um guardião de algum lugar, ele fugiu de caçadores também. Tudo isso é que você vai precisar definir para poder criar sua primeira força no dragão, mas é claro que nada daqui é regra, você pode fazer como você quiser. O próprio Duke aqui mesmo que eu fiz, eu comecei criando primeiro uma paleta de cores para no fim criar uma forçona de verdade. Então tudo isso aqui são apenas dicas pra você, então vá lá e crie seu primeiro dragão. Infelizmente, chegamos no final do vídeo e responde pra mim, qual o tipo de dragão você mais curtiu? Se já tem uma persona? Conta aqui nos comentários. Se você gostou desse primeiro remake do Furlogia, se inscreve, ativa o sininho e deixa o like pra poder trazer os próximos dias rapidinho e pra você não perder nenhum próximo episódio. E se você gostou do Furlogia e já quer voltar pra próxima espécie, do segundo, que tal Avians, fazer Protogens ou Canídeos? Comenta aqui embaixo, expressa a tua opinião. Muito obrigado e bye bye!